E esses agroglifos, você falou que amassam, né? Quando você vai produzir. Como é que estão esses lá? Quando você vai ver, é queimado, é amassado, é cortado, é o quê? O agroglifo falso, quando você, ou qualquer planta que você amassa com uma tábua, com duas Uhum. cordinhas, que é como eles Com a dizem que luz é fácil, muda. não, em poucos minutos ele já começa a arrepiar, as plantas começam a se erguer. Passado 2 horas, aquilo já está arrepiado, como a gente diz. Aham. No agroglifo autêntico, parece que foi penteado. A impressão que dá é quase como se tivesse dado uma correnteza de água muito forte, que aquilo fica colado no chão. Eles ficam curvados, né? Não quebra, né? E fica muito colado no chão e com aspecto de penteado mesmo. Se passasse um carro, um pneu em cima, não ficaria assim? A gente até tem as fotos mostrando a linha do trator, a linha onde as pessoas caminharam e o agroglifo. Aonde passou o trator ou as pessoas passaram, as plantas, as toceiras são irregulares, cresce uma haste para cada lado. Quando o trator passa ou a pessoa pisa, ela baixa assim, fica entrecruzada, né? E no agroglifo ele fica assim, fechado, retinha. Então tem um dos agroglifos que eu examinei, essa curva passou bem tangenciando a linha da roda do trator, né? Então eu tirei a foto assim, dá para ver ó, a diferença de um e de outro assim, é gritante, né? E esses dois sinais que eu te falei são 2 entre 29 sinais diferentes que eu já identifiquei dentro desses agroglifos. Como são diferentes? Bom, deixa eu contar uma outra história também, entre outros sinais. Em 2016, eu tive a ideia, a intuição, de coletar amostras. Como veterinário, a gente aprende a examinar pastagens, a entender de pastagem, entender de plantação, e como fazer o exame para ver se o solo está adequado, se as plantas estão indo bem e tal. Só vamos ver se dá alguma diferença do solo e das plantas de dentro e de fora. Então, eu coletei 3 amostras de terra, de solo, dentro do agroglifo, 3 de planta, e fora do agroglifo, 3 plantas e 3 amostras de solo. De fora do agroglifo, normal, zerado. Zerado não, sem alteração nesse sentido do zerado. Ou seja, tinha microfauna, insetos, larva de insetos, larva de besouros, fungos, bactérias, enfim, normal fora do agroglifo. Plantas normais, solo normal. Dentro do agroglifo, dá de mais ou menos assim 1 palmo de altura das plantas até o solo e as raízes, e o solo em que eu cavuquei até 15 centímetros de profundidade, quase um palmo eu cavuquei, né? Tudo embalado em saquinhos separados. Isso estava estéril. E isso eu coletei na quinta, foi para o laboratório, na segunda eles examinaram na terça. Como você mantém algo esterilizado a campo e como você mantém algo esterilizado onde eu manuseei com a mão, quem abriu também pegou com a mão sem o menor cuidado, porque não se imaginava que aquilo poderia estar estéril, né? Esse foi um achado inédito, né, que a gente fez em 2016. Ninguém tinha tido essa insight, essa intuição de ver isso, né? no planeta, né? Aí agora todo mundo faz esse exame também. Aí outras coisas que se nota dentro do agroglifo, no recém-formado, lógico que passa o tempo, as coisas vão se alterando. Essa energia eletromagnética, ela dura por até 2 ou 3, até 4 dias, dependendo. Esse de ficar estéreo. Não, a eletricidade, né, que eu te falei. O estéreo, ele ficou, o material que eu coletei, as plantas, eu deixei uma amostra comigo, então aqui coletei fora, ela, dentro do saco plástico, ela mofou logo. A outra simplesmente secou, ela foi mumificando. Quer dizer, continuou estéreo, né? Eu ainda tenho a terra, ainda tenho lá em casa. Que incrível! Né? Mas outra coisa que se observa é que dentro do desenho, no primeiro dia, digamos assim, você não escuta inseto. Fora você escuta ali aquele zumbido de mosca. Mas quando você entra passando no círculo? Quando você entra, não tem. E o que tem ali dentro está morto. Ou morrendo. Você vê na haste,
naste do trigo uma mosca grudada pela probóscide, né? Que é onde ela se alimenta. Está ali grudado, viva, você consegue pôr o dedo na mosca, ela não consegue voar. Né? E muitas estão mortas assim. Né? Já se viu que a temperatura, uma das coisas que a gente imagina é que para ele formar precisaria ser um pulso de infrassom com o volume muito alto. Infrassom a gente não escuta, né? Não ouve. Mas com o volume muito alto, um pulso muito forte. Isso faria com que as plantas entortassem, com que o nó das plantas curvassem, mesmo secas. Né? Elas estouram até as secas. Mas esse infrassom. Que seria essa causa. Né? Daí diz, bom, então tá, que temperatura precisaria? Então? Aí você viu as argilas dentro dos círculos, dos agroglifos, estavam assadas. Né? É o aspecto de assado. Né? E daí se viu que a temperatura para chegar nisso dali precisaria ser entre 600 a 900 graus. Como que você coloca essa temperatura? Às vezes ocorre no trigo já seco, né, pronto para colheita. Como que você põe ali, vamos dizer, 600 graus e aquilo não pega fogo? É isso que eu ia falar, não incende tudo, né? Não vaza, inclusive, exato. pro lado. Teria que incendiar tudo. Mas só a argila que está cozida. Né? Animais evitam de entrar, e eu e o Givaer, nesse 2016, a gente estava dentro do agroglifo e a gente viu essas pombas que tem no campo. Ela veio voando, fazendo de novo, que aqui seria a borda do agroglifo. Quando chegou na borda, ela se bateu e contornou. Tem a descrição nesses países em que tem esses gansos que fazem aquele voo em forma de V, né? Em que eles vêm com essa formação até chegar no agroglifo. Quando chega, eles desmancham a formação e formam novamente. Então, como se fosse uma redoma. Exato, ou uma torre. Um tubo ligado direto, né? Aviões que passam, esses aviões pequenos, né? Que nem a Lucy Pringle é uma das pesquisadoras lá da Inglaterra. Teve um grande agroglifo, mais de 200 metros, que apareceu quase ao lado de Stonehenge. As pessoas estavam vendo lá, estavam lá passeando nas pedras e olharam e disseram, olha lá, está formando e tal, foram lá. Né? Lógico que as pessoas já se avisam, eles já têm essa cultura de avisar. E a Lucy Pringle fretou um aviãozinho e sobrevoou a baixa altura para fazer as fotos. Não existia drone ainda nessa época. Uhum. E quando ela passou, a aviônica, a parte do painel do avião, apagou. Né? E o avião continuou. O piloto se assustou, né? Acho que foi só alguma pane. Uma pane. Fez a volta, passou de novo, né? Apagou de novo. Ele disse, passa de novo que eu vou fotografar, né? Filmar aqui. Ele disse, não, porque eu tenho medo que a nave caia. Né? Se recusou a passar. Então, quer dizer, o negócio vai alto. Nossa, mas é inquestionável nesse caso. Sim. É por isso que eu te digo, o fenômeno é autêntico. E não é só um ou dois sinais, são diversos sinais. Se são 28, né? 29 eu consegui identificar. Daria para desmembrar em 30, né, se eu for um pouco mais